tá? Ou então vocês podem voltar para cá com o link que vocês entraram, tá? A gente tem uma duração prevista de 3 horas, mas, então, a gente optou por reservar esse tempo todo em função de problemas que, eventualmente, a gente possa ter por conexão, né? Algum de nós cair, algum de vocês cair, mas a gente espera que tudo vai correr bem e, antes disso, a gente, sem interrupções significativas, consiga terminar antes desse período. A gente, primeiramente, vai fazer uma rodadinha de apresentações de nós, da equipe técnica, embora alguns de vocês já nos conheçam, né? Tem gente que não nos conhece. Depois disso, a gente vai fazer uma exposiçãozinha bem curta do contexto da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e das etapas de construção. A gente estava até conversando antes aqui da reunião começar, né, com um de vocês, sobre querer saber aonde que a situação está agora, né? Então, a gente vai explicar ligeirinho para vocês, para daí, logo depois, no terceiro momento, a gente começar a discussão, que é a parte mais importante. A parte em que a gente vai ouvir de vocês os relatos sobre abastecimento de água, esgoto, lixo e drenagem pluvial. Todos vocês já devem ter visto uma mãozinha amarela em algum canto aí. Amarela, para mim, aparece amarela. Tem gente que diz que ela é só uma mãozinha mesmo. Se vocês clicarem na mãozinha, vocês vão pedir atenção para poder falar. Daí a gente libera para vocês falarem e a gente mantém uma certa organização, assim, que nem numa sala de aula, né, a gente levanta a mão para falar. Mas quem tiver tendo dificuldade em achar a mãozinha, pode falar pelo chat ali e a gente vai ficar interagindo à noite aqui, tá, pessoal? Não tem restrição nenhuma. Se vocês querem falar, a gente fala, escuta. Aqui é um ambiente para todo mundo expor o seu ponto de vista sobre o saneamento, que essa é a nossa intenção, coletar informação de vocês, tá? Para botar no plano municipal a realidade da comunidade local, certo? Então, clique na mãozinha para chamar a atenção para falar, daí a gente vai botando vocês em ordem, né, para todo mundo poder falar com a educação. Isso aqui é como se fosse um ambiente presencial. Então, bom, acho que era esses os recados que eu tinha para dar. Se a gente deixar o celular de lado, vão aparecer mais coisas, Fanese. Acho que, de repente, mais alguém estava tendo essa questão que nem tu. Então, se botar o celular de lado, a gente enxerga mais elementos na tela. Tá? Bom, a rodada de apresentação, eu sou o José Augusto, sou engenheiro ambiental, um colaborador externo aqui da Profil, que é a empresa que está executando essa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Estou com minhas colegas aqui. Oi, gurias. Olá, boa noite. Eu sou a Lígia, eu sou engenheira sanitarista e ambiental, faço parte da equipe da Profil e estou acompanhando a elaboração do Plano de Saneamento Básico aí de Santa Rosa. Gabi. Nosso apoio aqui. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Gabriela, faço parte da equipe da Profil. Hoje estou aqui no apoio da nossa conferência. Tá? Se precisar, só me chamar. Valeu, valeu. Então, tá, agora a Lígia vai fazer aquela breve apresentação, que nem eu comentei com vocês, pessoal, para a gente, tá todo mundo sabendo mais ou menos do que a gente vai estar falando. Então, vai lá, Lígia, manda bala. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. E aí eu vou falar para vocês, né, como o José já falou, o que está acontecendo e por que a gente está aqui hoje nessa reunião. Bem, então, a gente sabe da dificuldade do município em conseguir saneamento básico para todos os distritos, todas a sede, toda a zona rural, e não é tão fácil, né? A gente sabe que isso é uma dificuldade, assim. E aí, em função dessa dificuldade, foi criada no Brasil a Lei 11.445, em 2007. Essa lei vai trazer vários instrumentos, várias formas da gente alcançar a universalização do saneamento básico. E entre os conceitos que essa lei traz, a gente vai ter o de Plano Municipal de Saneamento Básico. Ela diz que todo município tem que ter plano de saneamento básico para conseguir ter saneamento em toda a região. E aí,
3 anos depois, veio esse decreto federal 7.217, que diz que os municípios que não tiverem plano municipal de saneamento básico até dezembro de 2022 não vão poder ganhar recursos da União para investir em saneamento. E aí a gente entra numa contradição, porque tem que ter dinheiro para fazer plano de saneamento e se eu não tenho dinheiro nem para fazer o plano de saneamento, como é que eu vou ter dinheiro para investir em saneamento, sabe? É meio complicado essa situação. Então, dada essa dificuldade, foi feita essa parceria, né, entre o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a Agência Peixe Vivo, a Profil e as prefeituras municipais que fazem parte do São Francisco. O Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, que a gente tem até a logo dele aqui, esse aqui do canto, ele é responsável pela gestão do recurso hídrico na bacia hidrográfica de São Francisco. Ele cobra pela retirada de grandes volumes de água nessa bacia. E aí, de posse desse recurso, né, de posse desse dinheiro da cobrança pelo uso da água, ele decidiu investir em saneamento. Então, ele fez um processo seletivo, juntamente com a agência Peixe Vivo, que é a secretaria executiva do comitê, e eles decidiram, então, selecionar alguns municípios para ganhar o plano de saneamento básico. Dentre esses municípios, a gente vai ter Santa Rosa da Serra, né, que se inscreveu por iniciativa própria para participar desse processo seletivo e conseguiu, então, o recurso. Diante dessa situação, a Profil foi contratada para fazer o plano de saneamento básico para o município. Então, Santa Rosa da Serra vai ter o plano municipal de saneamento básico e vai conseguir pleitear recursos da União para investir em saneamento. Esse plano de saneamento, ele está sendo criado, então, obedecendo algumas diretrizes. Que tudo aqui são regras, né? Mas vamos lá. Essa diretriz é a seguinte: o plano de saneamento básico tem que ser elaborado de forma técnica participativa. O que isso quer dizer? Que a gente, da Profil, né, que está fazendo o plano, não vai poder inserir ali só a informação que a prefeitura nos passar, ou que a gente recolher junto com a Copasa, ou nas visitas em campo. A gente precisa que a população participe da elaboração do plano de saneamento básico para que ele fique, de fato, a cara do município e a gente consiga retratar a realidade da população. Eu estou falando que vai ter plano de saneamento, vai ter plano, mas o que é esse plano de saneamento básico, né? Bem, o plano de saneamento, ele vai estabelecer objetivos, diretrizes, metas e as condições de prestação do serviço, visando a universalização do acesso e a efetiva prestação desse serviço, né? O que isso quer dizer? Que o plano de saneamento é um instrumento de planejamento e gestão. A gente, ao elaborar o plano de saneamento básico, não vai fazer nenhuma obra no município. A gente vai colocar tudo num papel para que no decorrer de 20 anos o município consiga implementar todas as ações necessárias para atingir a universalização do acesso. Aí sim vai ter obra. Nesse momento, a gente está organizando tudo que a gente tem, identificando os pontos fortes e os pontos fracos do saneamento da região, para saber o que tem que ser feito e aí sim começar a fazer. Então, esse plano de saneamento básico vai ter uma validade de 20 anos, né? Em 20 anos, tudo que a gente colocou ali nesse documento tem que ser implementado, mas a cada 4 anos a gente tem que dar uma revisada para saber se está dando certo e se não está dando certo, o que tem que ser feito para melhorar. Então, o que tem nesse plano de saneamento básico, né? A gente está fazendo ele obedecendo as regras da Agência Peixe Vivo e do Comitê de Bacia Hidrográfica de São Francisco. E ele vai ter aqui 6 produtos. O primeiro produto é o produto 1, né? É o plano de trabalho e o programa de mobilização e comunicação social. Esse produto, ele é basicamente a metodologia de elaboração do plano. Aqui, a gente detalhou como que a gente ia fazer as etapas seguintes, alinhou com a prefeitura, alinhou com a Peixe Vivo, para que a gente conseguisse, então, atender todas as necessidades da população em função do cronograma que a gente tem, né?
A gente definiu aqui quais atividades a gente entra em contato com a população, de que forma a gente entra em contato com a população, e também foi definido um grupo de trabalho, né? Esse grupo de trabalho é formado por representantes do poder público municipal, que aí tem os representantes das secretarias, como o Farnese, a gente vai ter os representantes da prestadora de serviço, né, que é a Copasa, e também vamos ter algum vereador ali no grupo para que ele também auxilie nessa elaboração do plano. Além dessas pessoas, a gente vai ter os representantes da comunidade, da sociedade civil organizada, né, que são os representantes das associações, das comunidades, entre outros, né, dos conselhos, isso aí. Consegui já me organizar, definir o meu grupo de trabalho, eu passo agora para a elaboração do plano de saneamento básico de fato, que é a etapa que a gente está agora, a elaboração do diagnóstico do saneamento. A gente está fazendo isso e é por isso que nós organizamos essa reunião nesse momento aqui com vocês, para que vocês nos auxiliem na elaboração do diagnóstico do saneamento, né? A gente quer saber como que está o saneamento aí na região de vocês. Consegui, então, fechar meu diagnóstico, fiz todas as reuniões necessárias, visitas de campo, entrei em contato com a prefeitura, com a Copasa, eu passo para a etapa seguinte, que é o produto 3. O produto 3 é o prognóstico e o programa Projetos e Ações. O prognóstico, eu faço uma estimativa do que tem agora, assim. O plano de saneamento tem validade de 20 anos, né? E eu sei como está agora. Então, se eu não fizer nenhuma melhoria no município e a população continuar crescendo, como que a gente vai estar daqui nos próximos 20 anos? O prognóstico responde essa pergunta. E aí, com isso, eu vou poder pensar em todas as soluções para os problemas relacionados com o saneamento básico existente, né? Então, nesse momento, eu começo a criar os programas, projetos e ações, pensando nas soluções dos problemas existentes no município. Feito isso, eu passo para a etapa seguinte, que é o produto 4, né? Os mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática e ações para emergência e contingência. O produto 4 é basicamente a criação de indicadores. Eu vou criar indicadores, números, né, que vão me dizer se está dando certo as ações, os projetos que foram propostos, ou se o andamento dessas atividades não estão sendo eficientes, e o que eu tenho que dar foco, então, né? Principalmente no momento de atualização do plano. Daqui a 4 anos, quando o pessoal for atualizar o plano de saneamento básico, ele vai pegar esses indicadores que a gente criou aqui no produto 4 e vai aplicar para o município. E vai ver, melhorou, não melhorou. Melhorou só um pouquinho, então tem que melhorar mais, não foi suficiente. Para isso que serve esse produto 4. Nós vamos ter também o produto 5, que é o Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico. Ele é um grande banco de dados, né? Nesse produto, a gente vai estar definindo uma forma de armazenar todas as informações relacionadas com o saneamento básico do município, para que seja de fácil acesso essas informações, tanto para a prefeitura quanto para a população em geral. E, por fim, nós vamos ter o produto 6, que é o relatório final do PMSB e as minutas de lei. O relatório final é basicamente todas as informações que já foram colocadas nos produtos anteriores, só que de forma reduzida. A gente faz um resumo ali de tudo que foi apresentado e faz o relatório final. E aí as minutas de lei servem para instituir o plano de saneamento básico. É bem importante deixar claro que, para ter plano de saneamento básico no município, tem que ter uma lei que institui o plano, né? Que vai ser a Política Municipal de Saneamento Básico. Se o município não aprovar essa lei na Câmara dos Vereadores, o município não vai ter plano de saneamento básico. Daí a importância da presença dos vereadores no grupo de trabalho, né? Então, essa minuta de lei a gente vai entregar para vocês e vocês vão aprovar ela na Câmara dos Vereadores. Eu estou falando um tempão aqui de saneamento, plano de saneamento, mas eu não disse o que é saneamento básico, né?
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela Lei 11.445, que eu falei lá no início, né, que traz o conceito de plano de saneamento básico. Então, o saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e manejo e drenagem de águas pluviais urbanas. Geralmente a gente pensa que saneamento básico é só água e esgoto, né? Mas não, saneamento básico também é lixo, é limpeza urbana e é o escoamento da água da chuva. Então, bora pensar um pouco aqui na estrutura do saneamento básico aí em Santa Rosa da Serra. A gente vai ter o sistema de abastecimento de água potável, que é composto desde a captação, desde a retirada da água do corpo hídrico até a chegada da água na nossa casa, né? Pode ser que essa captação aconteça, pode ser que essa retirada de água aconteça de rios, riacho, ribeirão ou de poços, né, água subterrânea. Essa água vai ser bombeada até uma estação de tratamento de água, que pode ser uma instalação bem grande, com várias etapas, mas pode ser que tenha também só cloração. Depois desse tratamento, a água vai ser armazenada em um reservatório e vai ser conduzida pela canalização aqui, pela rede de distribuição, até a nossa casa. Então, tudo isso, até a chegada da água na nossa casa, é sistema de abastecimento de água. E agora a gente vai ter o esgotamento sanitário, que já é a água que sai da nossa casa. É o esgoto que a gente gera. E aí, vocês estão vendo aqui o desenho do vaso sanitário, né? A gente vai ter uma canalização que leva esse esgoto até um sistema de tratamento, para depois essa água ser lançada no corpo hídrico. Pode ser que não seja uma grande estrutura de tratamento, pode ser que seja só uma fossa, pode ser que seja uma fossa negra, uma fossa biodigestora, e aí é isso que eu quero entender de vocês, né? Como que acontece esse descarte do esgoto, né? Pode ser também que não tenha nenhum tratamento, pode ser que ele vá direto para o rio, e tudo bem, eu só quero entender, né, como que acontece isso aí. O terceiro serviço de saneamento básico é a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. A limpeza urbana é a geração, né, dos resíduos de poda, dos resíduos de varrição, que são de responsabilidade geralmente da prefeitura, né, e eu queria saber o que acontece aí na rua de vocês, se tem limpeza, se na praça tem essa manutenção, se não tem, o que faz com esse resíduo da poda, resíduos de varrição, como que acontece. E também os resíduos sólidos são aqueles que a gente gera na nossa casa, né? Então, o que vocês fazem com resíduos sólidos? Vocês queimam, vocês enterram, vocês entregam para a coleta seletiva, ou não tem coleta seletiva, entrega só para o caminhão mesmo normal. O que esse caminhão faz com o lixo? Ele leva para um aterro, ele leva para o lixão? Como que funciona? O outro serviço é o manejo e drenagem das águas pluviais urbanas. E aí a gente vai ter o escoamento da água de chuva, né? Pode ser que aqui na minha rua tenha uma sarjeta, uma boca de lobo, que vai conduzir essa água até um rio, até um canal de drenagem. E aí, mas também pode ser que não tenha boca de lobo, pode ser que não tenha a sarjeta, pode ser que quando chove, a água volte pela sarjeta também, pode ser que alague, pode ser que a sarjeta não esteja sendo suficiente para conduzir água de chuva, e aí é isso que eu quero entender também, aí do município, como é que funciona esse escoamento da água de chuva, se existe ou não uma infraestrutura, e se ela está sendo boa, se ela está servindo ou não, né, para o escoamento da água de chuva. Então, além desses 4 serviços, né, de água, esgoto, lixo e drenagem, a gente vai ter também a participação social, né? Porque quem melhor do que a população
para apontar os problemas relacionados com o saneamento básico da região. Não consigo imaginar ninguém melhor do que os moradores, né, que estão ali todos os dias sofrendo com as dificuldades, reclamando, apontando o que tem que ser melhorado, e é isso que a gente quer ouvir de vocês hoje, né? Como anda o saneamento básico de Santa Rosa da Serra? Conta pra gente, né, que eu quero entender um pouco mais. E agora eu encerro minha fala, eu passo a palavra para vocês me contarem aí como que anda o saneamento. Beleza, então, pessoal, a gente vai ter uma sistemática aqui para a gente conversar. Quem quiser ir se manifestando pode levantar a mãozinha ali ou dizer no chat que quer falar. E daqui a pouquinho, se o pessoal que se voluntariou de primeira acabada, eu começo a chamar vocês para, de repente, pegar alguém que não quis falar no primeiro momento, mas depois já se sente um pouco mais à vontade, tá? Então, se alguém quiser se manifestar de primeira, agora eu fico muito contente. Em vez de vocês me deixarem aqui falando, eu quero que vocês falem. Alguém gostaria de se manifestar por agora já? Vamos ver. Farnese, vamos convidar o Farnese para falar. O Farnese é um cara que solta as pessoas, né, Farnese? Zé Augusto, em primeiro lugar, quero parabenizar a turma aí que está participando, agradecer a participação e a vocês, né? E passar para o pessoal aí que é o seguinte, que é o momento que a gente tem para estar colocando a situação de cada vamos falar, parte da cidade. A gente tem pessoas que representam vários setores da cidade. Então, eu gostaria, assim, igual o Divino, e todos os outros aí, porque eu estou vendo o Divino aqui, falar um pouco sobre na sua rua, na sua casa, no seu bairro, como funcionam essas etapas, entendeu? Porque é importante para que cada um passe seu parecer, porque tem uma equipe técnica que está aí, né, absorvendo essas falas, essas colocações, para que a gente faça o diagnóstico da forma real ou a realidade de Santa Rosa da Serra, certo? Então, eu quero que fique bem à vontade aí, levanta a mãozinha aí, vai falando, porque vai ser tudo anotado, eu acho que é muito bacana a participação, e é através dessa participação que nós vamos estar elaborando o plano. A mãozinha, Divino, você vai liberar ela aí no sistema aí, do lado esquerdo aí um pouquinho. Vou te passar a palavra aí. Pode falar. Oi, Divino, tem que liberar o microfone. Levantou a mãozinha, beleza? A outra bolinha. Aí, agora. Agora deu certo, né? Beleza. Pois é, gente, boa noite àqueles que ainda não cumprimentei. A minha telinha sumiu aqui, mas o abastecimento de água é satisfatório na minha rua, no meu local. A coleta de lixo agora também está sendo realizada. Foi feito pavimentação recente agora, está sendo feita a coleta de lixo. A coleta de águas pluviais também está sendo feita satisfatoriamente. E o esgotamento sanitário ainda não está sendo possível, a gente está fazendo atualmente com fossa negra, mas está migrando para fossa séptica, né? E a coleta de lixo é feita através do caminhão e tem a sua destinação a cidade de Uberaba, me parece, que onde é feito, é descartado lá no local adequado, né? Então, com relação a essas questões que foram solicitadas aí, o que eu estou expondo aí seria isso aí, o que eu queria dizer. Então, assim, está satisfatório lá. A gente tem que migrar a questão da fossa negra para a fossa séptica, até que consiga ter uma rede de coleta do município, né?
Mas, enfim, está satisfatório, está muito bom. Agradeço. Beleza, muito obrigado, Divino. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário já em seguida? O pessoal que entrou aí logo no início, que a gente estava de papo ali. O Levi, que entrou por último também. Ó, o Levi levantou a mão. Pode falar, Levi. Beleza, boa noite. Nós estamos falhos, nós que estamos à frente do programa e da população, porque eu tenho encontrado com muitas pessoas na rua e as pessoas estão, como que eu vou dizer, não estão respondendo questionários assim, com medo de prejudicar o fulano, o Bertano, não vou prejudicar o prefeito, não vou prejudicar a secretaria e tal, não vou prejudicar os vereadores. Eu acho que nós temos que implantar melhor, eu, Farnese, nós, junto com o programa, o que é realmente o programa. O povo está com muito medo de responder. Eles estão respondendo que está tudo bom, que está tudo isso, e está achando não, para não prejudicar. Aí eu penso que a gente tem que aprofundar mais nisso. Está muito no final do ano, não dá para a gente fazer muitos serviços, mas a partir do ano que vem a gente consegue melhorar o serviço e trabalhar junto com vocês mais assíduo. No mais é só, obrigado. Obrigado, Levi. Muito importante o teu testemunho, cara. Então, só para reiterar, né, o que tu já disse, pessoal, em momento nenhum aqui a gente está anotando como se fosse espião, tentando pegar o que vocês estão reclamando dos outros, tá? Pelo contrário, a gente está aqui num esforço de cidadania, todo mundo, né? Apontando quais são os problemas que a gente tem como sociedade em relação ao saneamento, porque somos todos uma sociedade, a culpa não é de um nem de outro, então ninguém está apontando o dedo para ninguém, é só realmente uma coleta de informação. E a gente vai ter que dizer depois, a prefeitura tem que pegar e investir mais nessa área, mais naquela área, e tal, tal, tal. Então, quanto mais a gente souber de vocês, também que estão aí, melhor para a gente. Melhor para todo mundo no final, porque a gente vai entregar um produto, um documento, assim, mais relacionado com a verdade da vida de vocês, sabe? E não alguma coisa, assim, que é só teoria, sabe? Então, não se preocupem com a questão de, né, quando a gente fala que anotou, é porque a gente está anotando o relato de vocês, falando daquele problema ali. A gente não tem nenhum nome anotado em lugar nenhum aqui. A gente só anota a falta de esgoto na rua tal, isso e aquilo. Então, não se preocupem, tá? Fiquem super à vontade, completamente à vontade para falar tudo que vocês acharem do saneamento. Eu queria ter esse tipo de momento no município que eu moro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, valorizem esse momento para poder apontar os problemas que só vocês veem e que acham que ninguém vai ver. Tá? É isso, então, eu queria passar agora a palavra para o Farnese, que está inscrito logo após mim ali, levantou a mãozinha, mas antes de dizer, Lígia, assumi. Pode falar, que eu já falei, não, pode falar. Depois, a Lilian queria falar. A Lilian? Desculpa, então eu não li no chat, ela deve ter falado ali. Quem é que veio antes? Foi o Farnese ou foi a Lilian? A Lilian, tá ganhando. Não, tem que favorecer as mulheres, é a Lilian. Fala aí, Lilian. É tu, vai lá. Oi, Lilian, boa noite. Lilian? Boa noite. Eu entrei na reunião agora, eu tinha me... Boa noite, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Então tá. Eu me inscrevi para participar, né? Já entrei na reunião, já tinha começado, mas eu peguei um pouco vocês pedindo opiniões de como realmente está o saneamento básico, a coleta de lixo na cidade, né, Santa Rosa. Eu vi o Levi falando aí do pessoal não está encorajado a falar, então eu não importo não, pode registrar até meu nome, fico até satisfeito se registrar. Beleza. De um modo geral, eu não estou satisfeita
satisfeita com o abastecimento de água no município. Aqui a gente tem um problema sério. Na época da seca, falta água porque não está vindo água do céu. Quando chove, falta água porque choveu. Então, isso é um problema muito sério. Eu acho que tem que ter uma preocupação quanto a isso. Na minha rua, eu moro na parte mais alta um pouco da rua, falta água. E quando chega, os canos d'água enchem de ar, então a gente vê muito ar passando pelas tubulações, né? Isso é muito ruim. Falta água regularmente, então um caso sério. Eu já questionei com um representante da Copasa em uma oportunidade que tive na escola, e eles falaram que nós temos que, né, a população tem que começar a investir e aumentar os reservatórios de água. Pode ter que seja algo, mas eu não acho que é só isso que deve ser feito por parte do consumidor. Na minha rua tem limpeza, varrição de rua todos os dias, mas eu ando pela cidade e não é uma coisa real para toda a comunidade. As ruas que não são do centro são muito sujas, tem muito entulho nas ruas, atrapalha o movimento de tráfego, muito entulho que é criador de vetores de doenças. Isso é algo que Santa Rosa precisa melhorar e muito, muito mesmo. Atrapalha. As ruas já não são muito boas para o tráfego de carros. E ainda tem entulho jogado na rua, não tem, principalmente perto de construções, não tem. Nós temos esgoto a céu aberto nas ruas, né, principalmente as ruas que não estão no centro da cidade. E isso é um problema sério. Nós temos esgoto correndo para o meio de pasto, a céu aberto, problema sério também, o que é vetor para vários insetos, né? Na minha rua mesmo, no fundo da minha casa, tem esgoto a céu aberto. Sei que é um problema muito maior do que a pequena comunidade nossa, mas se é um plano que vai ser feito, isso deve ser levado em conta, né? Não sei quanto tempo que vai ser, para quanto tempo esse planejamento, mas é algo que tem que se pensar hoje. Muitas partes da cidade ainda tem as fossas negras, né? O prefeito investiu em fossas sépticas, mas ainda é algo que precisa ser melhorado. Então, eu gostaria de deixar registrado isso. E a questão do tratamento, né? Melhorou a questão de não ter lixo a céu aberto, mas a coleta de lixo, a que é feita pela prefeitura, eu acho que ela está, na minha rua, ela é boa, né? Ela tem buscado regularmente, é um ponto positivo, mas na questão da água do município, eu acho que está desde já muito, muito, muito. Falta muito água na comunidade. E é só isso. Perfeito, muito obrigado, Lilian. Baita depoimento, muito bom, bem contundente. Anotamos muitas coisas aqui já. E a Lígia... Oi, Lígia. Oi. Posso já começar minhas perguntas? Claro. Então, Lilian, se puder ficar aí um pouquinho e nos responder umas coisinhas ou a mais só, um instantinho. Lilian, me conta, quando falta luz, falta água também? Ou a água não tem... Oi? Quando falta luz, falta água também? Regularmente, eu no meu questionário eu até respondi. O que acontece? A inconsistência da energia da CEMIG, muitas das vezes, leva as máquinas da bomba, lá da água, a ser queimadas. Inclusive, eu acho que essa semana está tendo problema da bomba lá da Copasa, de uma delas está queimada. Então, isso influencia, sim. A falta de energia influencia na falta de água, porque a parte elétrica influencia no bombeamento.
Mas não é só por causa de casos de energia que falta água, não. Ah, não, eu te pergunto isso porque se falta luz e logo em seguida falta água, é porque falta um pouco falta água nos reservatórios, né? Talvez eles não estejam sendo suficientes para atender a população, porque a gente projeta o reservatório pensando ali ele suprir esse tipo de situação, né? Então, era mais nesse sentido. Mas você está dizendo que quando falta luz, falta água, então falta também melhorar os reservatórios, né? E me fala um pouco sobre o alagamento. Sim. Se quando chove alaga, o que acontece lá na tua rua? Se tem bueiro, não tem bueiro? Não, na minha rua, não, tinha problema na parte mais baixa, pouco perto da minha casa, mas esse problema foi solucionado. Então, não tem alagamento, não. Tá, então, o escoamento da água de chuva não é um problema. Mas eu sei de lugar, mas na minha casa não, mas lá perto da Copasa mesmo, na rua que é uma rua sem fim, tem lá onde a minha mãe mora, lá quando chove, bem de frente com o salão paroquial, a boca de lobo lá tá entupida, eles não tinham arrumado ela ainda, por causa que foram lá olhar, analisaram, e não tinham arrumado porque era uma coisa mais, assim, complicada de arrumar. Hoje mesmo eu não tenho certeza se já arrumaram, mas há pouco tempo lá estava ruim. E a rua enchia d'água por causa que estava entupido. É bem próximo aqui, do lado da Copasa mesmo. No centro. Certo, entendi. Aqui, já está assumindo o papel do José, né? Vou deixar com ele. Obrigada, Lilian, pelas suas contribuições. Não, imagina, Lígia. Eu ia ler o que estava escrito no chat aí, mas... Por que não? Quem é que falou ali? Vamos ver. A Carolina Paulino? Isso, mas não, deixar contigo aí. Tá. Então, eu queria passar a palavra para o Farnese, antes, que ele ficou um tempão esperando a gente falar, né? Estava com a mãozinha levantada ali. Pode falar, Farnese, daí depois eu vou ler o que o pessoal falou no chat. Vai lá. Boa noite aos que chegaram aí por último. Eu queria só fazer um complemento aí com a fala do Levi. Levi, eu acho sim que nós temos, sabe, que passar para as pessoas que nós temos a necessidade de que eles falem o que realmente está acontecendo. Quero até parabenizar a Lília aí por disponibilizar, né, o seu posicionamento. Eu acho que é isso que é válido. Porque se tivesse tudo perfeito, nem precisava, né, de nós estar reunidos aí para isso. Agora, o que acontece, o Levi? Nós estamos iniciando esse trabalho aí, as pessoas não precisam e não devem ficar com receio do prefeito, porque nós tivemos um interesse em estar fazendo isso. Então, quer dizer, a primeira palavra do aval a essa atividade foi do prefeito, certo? Então, tudo iniciou com a aprovação do prefeito. Então, é necessário que a gente tenha, certo, tudo isso em mãos para desenvolver um projeto conforme que Santa Rosa merece. Então, nós temos que trabalhar assim, mostrar para as pessoas que é de suma importância responder os questionários, porque isso é que vai fazer com que a gente tenha em mãos o que precisa ser feito por Santa Rosa. Então, eu queria só fazer esse complemento aí. Perfeito, obrigado, Farnese. Muito boa a tua fala. Eu já vou passar aqui, então, para o chat, ler o que o pessoal falou, enquanto a gente aguarda alguém levantar a mãozinha aí para falar. Se alguém gostaria de
de falar, o Divino quer falar ali. Eu só vou ler aqui ligeirinho, Divino, já passo a palavra para ti, pode ser? Beleza. A Carolina Paulino. Boa noite, aqui é o Marcos Paulino. Moro na entrada da cidade, porque o abastecimento de água geralmente deixa a desejar, principalmente nos horários da tarde, chegando novamente à noite. A coleta de lixo é satisfatória, mas a coleta de entulhos poderia ocorrer com maior frequência para não ficar entulho nas ruas. Né? O pessoal deve concordar. O esgoto da minha casa é por meio de fossa, ó, e é coletado pela prefeitura mais ou menos a cada 10 dias. Nossa, não sei o destino dele. Ele falou que sugere coleta seletiva a cada uns 15 dias, seria muito bom para a nossa cidade. Concordo, Marcos, tem razão. Bom, nós anotamos tudo aqui, Marcos, pode ficar à vontade para contribuir de qualquer outra forma, falando ou pelo chat, tá bem? Eu vou passar agora a palavra para o Divino. Só complementando, esse chat que a gente está participando, a gente, como diz, deveria contar com a participação de cada morador, assim, muita gente com cada rua sendo representada. O que eu falei agora há pouco, eu falei o meu pedacinho de rua onde eu moro. Mas, considerando que ruas próximas, provavelmente não tem uma pessoa que mora lá que está representando, que está participando nesse momento, então vou citar algumas questões nas proximidades da minha região lá. Perfeito, muito bom. A rua Levino Antunes, que é próxima à minha casa, ela tem uma carência grande de uma coleta de esgoto. Aliás, toda a cidade tem, né? Mas o pessoal normalmente utiliza a Fossa Negra e aquelas águas de pia, águas de banheiro, eles deixam... fica meio sem onde colocar. Então, é uma necessidade grande. Então, assim, eu quero deixar isso aí anotado aí com vocês, porque tem essa necessidade. A rua Levino Antunes, a rua 7, todos têm essa necessidade. Lá no meu local, igual eu disse, nós estamos migrando da Fossa Negra para a Fossa Séptica, porque nós estamos perto da região de APA. Né? Aliás, nós estamos dentro da região de APA. Mas, então, assim, a gente está migrando para estar cumprindo esse papel aí, de estar organizando para não poluir a região onde mora. Mas queria que anotasse essa questão aí, por exemplo, a rua Levino Antunes, a rua 7, todas elas carecem muito dessa coleta de esgoto, principalmente pela questão de água de pia, água de banheiro, que não tem onde colocar, né? Porque fossa não sustenta essa quantidade de água. Seria isso aí minha colocação. Obrigado. Posso falar mais uma coisa? Claro, Lilian, pode falar rapidinho, claro, depois a gente passa a palavra para o Arthur e para o Davi, mas claro, Lilian, pode falar. Tá, eu não sei o nome da rua, viu, o Divino falando, mas os colegas aí podem me ajudar. Lá na rua, lá nas casinhas, onde que é perto da Neném Gorda, esqueci o nome daquelas casinhas ali. Ali, a rede de esgoto, ela ia, pelo menos, hoje eu não fui lá, mas ela ia todinha para o pasto. E esse pasto, essa água desce lá onde que começa a água que vem para a gente beber, né? E eu acho importante olhar isso, porque já vem com coliformes fecais, vem com tudo, para a água que abastece o município. Fora disso, no entorno da água também nós temos curral, que desce a água todinha lá para o reservatório de água. Então, assim, eu não tenho certeza disso hoje, se lá continua, mas lá era um problema sério, e lá nessas casinhas eu sei que não tem rede de esgoto, porque o escoamento lá, ele é contra nível. Não sei se eles resolveram esse problema lá. Obrigado, Lilian.
Eu vou passar a palavra agora, então, para o Arthur, que está inscrito na fila ali. Olá, boa noite, Arthur. O Arthur está como divino. Ah, é o Divino novamente? Desculpa, achei que fosse outra pessoa. Era de antes, aí, ainda a mãozinha levantada, Divino, ou tu gostaria de falar de novo? Não, aqui a mãozinha já era para ter baixado aqui. Eu acho que eu esqueci de Tá desacionar bem. ela aqui. Beleza, E o não Arthur aí é o divino, viu? Obrigado. esqueci por um instante, me desculpa. Então, o Davi Miranda também, logo em seguida, o Levi. Olá, Davi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza. Então, gostaria de falar aqui o seguinte: tudo que foi falado até agora é válido, né? Mas o mais importante ainda, que a gente precisa observar aqui, é fazer a questão do plantio de árvores sobre as margens, sobre as matas ciliares dos rios que abastecem Santa Rosa da Serra, né? Então, assim, de uma certa forma, por exemplo, hoje, esse período de dezembro, está chovendo pouco, né? E existe uma lagoa ali no território, na pastagem, no campo ali do Luiz Mourão, e aquela lagoa, ela enche nesse momento, depois ela começa a esvaziar. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento inclusive, eu e o Denis, que está aqui, né, nós já fizemos uma parceria a respeito de fazer o plantio de árvores aqui na cidade. Então, assim, eu acho que isso é muito fundamental, isso é preciso, isso é válido. Então, assim, tem que acontecer isso. E não só em alguns momentos. Então, assim, a mata ciliar, ela é muito importante para que possa a captação de água. Então, assim, tudo que foi falado até agora foi importante, sim. Mas o mais importante também que eu vejo também nesse momento é unir para que essa água não venha acabar, né? Então, assim, o que podemos fazer em prol disso? Não é só ali plantar uma árvore ou outra, mas tem que cuidar. A Copasa já fez essa parceria, eu e o Denis já plantamos muitas árvores aqui em Santa Rosa da Serra. Então, assim, eu gostaria de estar registrando e falando que também nós precisamos olhar para esse lado também. Não só olhar para os outros lados, que também é importante e é fundamental. E outra coisa, olhar na seguinte forma que existe muitos lixos domésticos caindo nos nossos córregos. E aí a gente está bebendo dessa água contaminada, como mesmo a Lília mesmo falou, com fecais, né? Então isso é muito triste para a população de Santa Rosa da Serra. E olhar também a questão também que muitos produtos químicos tóxicos estão sendo abastecidos dentro dos nossos rios. Ou seja, quando vai abastecer, vai proliferar as lavouras de café, de uma certa forma, esses lixos químicos, esses agrotóxicos, eles vão diretamente para os nossos reservatórios. Então, eu acho que precisa olhar com o maior carinho para essa área também. Okay? Muito obrigado. Hein? Perfeito, muito obrigado, Davi. Muito obrigado mesmo. A gente tem anotado tudo que você tem dito aqui, pessoal, e posteriormente, se tiver algum tópico que não tiver sido abordado, a gente vai voltar a perguntar diretamente sobre esse tópico, tá? Mas como a fila está acumulando ali com pessoas querendo se manifestar, a gente não vai fazer o que a gente fez logo no início da reunião, quando tinha menos gente falando, que era fazer perguntas específicas para cada um de vocês, tá? Sobre um assunto. Vamos deixar o pessoal, todo mundo falar, e daí depois a gente volta e aborda algumas coisas específicas, tá? Muito bom. A gente tem o Levi na fila agora. Boa noite, Levi. Gostaria de falar de novo? Ou aquela mãozinha erguendo? Eu só queria responder a Lília aí, não é responder, é complementar a fala dela. Ela falou da rua na entrada da cidade, é a rua projetada.
não é o esgoto é fossa negra, é pior ainda, né? Mas, e corre a céu aberto lá pro pasto, as águas de pia, que não tem sumidouro nem nada, água de pia, de tanque e água pluvial. E não só da rua projetada, toda a vertente que corre pro sentido da APA, todas as ruas do município correm desse mesmo tipo. O que não é fossa negra, tem alguém que fez umas fossas negras cimentadas que a prefeitura coleta. O resto é tipo sumidouro. E isso é comprometedor para nossa cidade. Isso é a realidade que nós temos aqui. É só complementando a fala da Lília. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra para o José, meu xará. Boa noite, José, tudo bem? Olá, José, boa noite. Tu tá com o microfone desligado, José. Tem que liberar o microfone, desculpa. Eu estava procurando. Aí, agora sim. Beleza. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Então, toda essa questão que está acontecendo agora, eu acho que é muito importante, né? A gente cuidar da qualidade de vida, cuidar do sanear, que sanear é limpar, é muito importante. Eu não sou de Santa Rosa, não. Eu sou aqui de Campo Alegre, que é a comunidade, a 10 quilômetros. Aqui a gente tem esse problema também, sabe? Logo para baixo da minha casa aqui, tem uma mina d'água muito bonita e do lado dela o esgoto corre a céu aberto também, sabe? É uma questão que outro dia eu estava dando uma olhada lá, a gente fica até com dó de ver o esgoto correndo ao lado de uma mina de água cristalina, sabe? É uma questão também que a gente tinha que estar colocando em pauta para estar sendo olhada com carinho para resolver essa questão, né? Porque a gente sabe que o lugar onde tem uma mina de água cristalina é uma riqueza. De repente o esgoto correndo junto. E outro problema muito sério que a gente tem aqui também, eu até não sei se entra nessa questão de vocês aí, mas já que a gente está falando em sanear, e sanear é limpar, a gente tem um problema muito grave aqui em Campo Alegre, a questão de caramujo, sabe? A gente aqui é assolado por milhões de caramujos, então a gente não consegue plantar uma horta, um pé de alface, um pé de couve, que seja. A gente planta, no outro dia os caramujos vêm e comem tudo. Aqueles caramujos africanos, sabe? Então já foram feitas várias ações aqui e nada resolveu. Os caramujos continuam assolando, principalmente quando chove. Você acha que entraria na questão aí uma forma de resolver esse problema? Claro, com certeza. Afinal, o caramujo provavelmente tem a ver também com, como é que eu posso dizer? Quando o pessoal despeja a água, também ele vai junto, então, e provavelmente ele se prolifera nos corpos hídricos, né, nos arroz, nas coisas que são muitas vezes abastecidos por esgoto, pela drenagem, então está interligado com a questão do saneamento aqui sim, José. Nós estamos anotando que esse tipo de relato é novo para a gente, isso aí a gente não tinha recebido ainda. Lígia, quer complementar essa questão aí desse tema específico? Ou... Eu fiquei pensando que pode ter alguma relação com o lançamento de esgoto, né? E aí, porque esse caramujo precisa de uma matéria orgânica para se alimentar, né? E aí tem que ver como que ele está se alimentando, se é esgoto ou o que está fazendo com que ele se prolifere, né, na região. Pertinente. Diferente, né? Pode falar, José, só libera o microfone. A questão desse caramujo, ele foi trazido para cá uns 10 anos atrás. Foi um rapaz que veio de São Paulo, ele trouxe alguns no intuito de usar como isca de pesca. E o negócio fugiu de controle de uma tal maneira que ele tomou conta de 100% aqui da comunidade, sabe? E não adianta, por exemplo, manter o meu quintal limpo, porque aqui, como é uma área rural, tem muitos lotes vagos, tem terrenos baldios. Então, você chega de manhã, então é muito caramujo mesmo. Então é uma questão que não tem como a gente fazer mais nada, a não ser que seja uma empresa especializada que tenha normas de controle, né? Controle para exterminar mesmo essa praga. Certo, muito obrigado, José. Que relato diferente, né? Esse aí a gente não tinha ouvido ainda. Bem recente.
Com certeza, mas super importante para a temática, assim, a gente vai levar em consideração, com certeza. Eu não sei se tu gostaria de falar de mais algum tópico do saneamento que não esse, algum outro aspecto que tu observa aí da questão da água, do esgoto, do resíduo sólido, ou então da drenagem da água suja. Não, aqui no mais, os demais problemas já foram relatados, né? O que eu gostaria mais de estar frisando era esse aí mesmo. Perfeito. Né, às vezes a gente vai falar um pouco depois do pessoal, e o pessoal já relatou muito daquilo que a gente estava pensando em falar, né? É Mas isso. perfeito. Vou passar aqui para o Davi Miranda. Davi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu já falei já. Muito obrigado. Eu já A mãozinha ficou de pé ali de novo. Tá bom, eu vou baixar aqui, valeu. Alô? Bom, mas alguém gostaria de falar, pessoal? Gostaria de se manifestar aqui verbalmente? A gente não tem ninguém na fila e temos muitos de vocês aí que ainda não falaram. Acho que a gente podia aproveitar esse momento para tirar uma foto para registro. Verdade. Vamos tirar uma foto aí, pessoal. Vamos liberar a câmera para a gente ter o registro desse momento. Todo mundo com um sorrisão no rosto aí, né? Vocês digam depois que a pessoa que estava entrevistando era muito legal, viu? Vocês têm que estar tudo com um sorriso no rosto. Se vocês parecerem chateados, fica ruim para mim. Beleza. Eu tirou a foto já, espera um pouquinho só, deixa eu abrir o negócio aqui. Tudo bem, beleza. Pode liberar que nós esperamos. Sempre tem alguém que quer pentear o cabelo, né? Passar um perfume. Sim, isso. Passa um perfume aqui, beleza. Pronto, pode tirar. Ô, Zé, tá aparecendo para ti as imagens? Para mim não tá aparecendo ninguém. Eu acho que é a conexão. Se tiver para ti, tira um print aí para nós. Vou tirar, peraí. Pode deixar. Tu é o único que tá aparecendo aqui para mim. Tá. Não, agora já tirei, então. Já? Feito. Mas agora que o outro José abriu a câmera, vamos tirar mais um print para o José aparecer. Cadê o outro José? Ah, sim, boa. Vamos tirar mais um aqui, peraí. Deu, beleza. Pronto. O pessoal quer sair bonito na foto, né? O cara ligou a câmera só para mostrar para a gente, né, como ele estava. Não podia perder a oportunidade. Né? Uhum. Tá, beleza, pessoal. Vamos então aqui passar a palavra adiante. Eu não sei se tem alguém na fila. Não tem ninguém na fila? Eu vou então chamar vocês, pessoal. Carolina Paulino, ela já falou pelo chat ali, mas se quiser falar com a gente aqui ao vivo, pode falar. O Felipe Braulio, a Débora, o Emerson, Frederico, a Aide, eu acho que a gente já conhece ela de outra oficina, não? O Neymar, o Raul, o Frederico levantou a mão. Pode falar, Frederico. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, José. Tá me escutando bem? Beleza, estamos perfeitamente. Boa noite a todos. Bom, eu sou engenheiro, trabalho para a prefeitura, mas eu vou dar uma visão aqui imparcial do que acontece. Eu acho que muito tem se falado aqui na reunião e tudo do plano municipal de saneamento básico. Mas esse plano, ele é necessário vir vinculado também com o Código de Obras para o município. Porque a gente ainda não tem aprovado esse Código de Obras, a gente tem apenas um Código de Conduta no município e tem a fiscalização muito falha. Por exemplo, tem muitas casas aqui que a gente foi tentar, por exemplo, implantar a fossa séptica e não tem área, porque foi construído em todo o terreno. Então, o município tem um problema muito grande de esgoto. Isso já até no dia das voltas que a gente estava dando para o pessoal, isso foi virando uma bola de neve. Tem as redes muito antigas, tem rede no município feita que nunca foi usada, que é no caso da vertente da água. Águas pluviais é outro problema muito sério, porque não foi investido ao longo de todos esses anos. As poucas que a gente tem uma que é muito antiga. Então, apesar do município ter uma topografia favorável para o escoamento das águas,
não teve um investimento efetivo. O que o pessoal falou aí do problema das águas, que o Levi até falou que vai para a vertente da nascente do Córrego Monjolim, as águas de Pias, isso é real mesmo, acontece. Mas é aquela situação, principalmente nessa vertente, é difícil de ter uma solução. Eu acho que a gente comentou, esse plano, ele deve vir, eu acho que deve ter um estudo bem a sério sobre o código de obras também do município. A gente fazer um plano bonitinho de saneamento básico e o pessoal continuar fazendo ligação clandestina, continuar construindo muito, isso aumenta no fator de escoamento das águas, dificulta o trabalho do pessoal. Então, eu acho que a gente já tem um plano, o código de obras elaborado. Estamos só esperando a entrada do novo mandato agora para mandar na Câmara. E a gente pede um apoio, estou aqui para pedir um apoio à Câmara dos Vereadores e até mesmo à população, porque isso é uma coisa que a gente precisa muito para melhorar a cidade, sabe? Então, fica aí a questão. Eu acho que vocês, na hora dessa elaboração do plano, têm que observar também essas outras coisas que vêm linkadas junto a ele. Tá bom? Obrigado. Perfeito, Frederico. Nossa, colaboração nota 10. Muito boa. Pode falar, Lígia. Frederico, tudo bem? Falaste aí sobre as ligações clandestinas. Onde que essas ligações clandestinas são na rede de água ou são da rede de esgoto, na rede de drenagem? Como que acontece? Me fala um pouco mais sobre essas ligações. Quando eu falo de ligações clandestinas, é porque, tipo, a pessoa faz a ligação do esgoto diretamente na rede, né? Mas não tem uma fiscalização para saber como que essa ligação é feita. Muitas das vezes a gente se depara até mesmo com brita dentro das redes, a parte da cidade que tem. Então é uma coisa muito séria, porque eu trabalho diretamente com o pessoal na linha de frente, a rede existente, que já é pouca, sofre muito por causa disso, sabe? É onde eu falo que é muito necessário o código de obras e ter uma fiscalização efetiva nessa parte. Certo, entendi. Obrigada, Frederico. Perfeito. Deixa eu falar uma consideração sobre isso e ver se o Dedê sabe me informar. Lá em frente à casa da minha mãe, Dedê, em frente Capaz, ali está entupida a rede de esgoto, escoamento de água, da água da rua mesmo. E foi por causa da obra indevida que teve lá, que entupiu. Lá já resolveu o problema? Não, lá aconteceu o seguinte, não resolveu o problema, porque a gente vai ter que substituir as manilhas, porque foi jogado material cimentício dentro delas, então pregou tudo, tá muito difícil de resolver o problema lá. Isso eu te falo, a gente já tentou desentupir, mas lá vai ter que quebrar e substituir uma parte delas. Colou tudo. Material indevido, descartado indevidamente. Perfeito, então. Nossa, o pessoal trocando informação online ao vivo sobre o saneamento, pessoal. Isso é inédito. Muito bom. O Levi levantou a mão ali, eu não sei se foi de antes, Levi. Foi de antes? Não, eu queria completar aí também a fala do Frederico. Eu sou aqui do pitaco no assunto de todo mundo. O pessoal aqui, nós temos na Rua do Centro, Doutor Adolfo Portela, lá existe rede de água pluvial. E tem residências que ligaram suas redes de esgoto na água pluvial. Por isso há um mau cheiro lá. E na sequência da água pluvial tem mau cheiro nas outras ruas. É uma pequena parte da cidade que tem essa opção de rede e que foi destruída pelo que o Frederico falou, ligações clandestinas. Só isso. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, agora aproveitando, o pessoal está bem engajado, bastante gente comentando e falando aqui, eu queria aproveitar esse momento justamente para falar para quem entrou por último agora, para quem chegou faz pouco e não pegou o início do nosso encontro aqui, todo mundo que quiser falar, fica à vontade, viu? Se vocês entraram agora há pouco e já viram o pessoal falando,
tão acanhado né, porque acha que é só essas pessoas que podem falar. Não, aqui é para todo mundo falar. E pelo contrário, é que todo mundo fale. É importante para nós a gente discutir. Nós ficamos com aquele sentimento de nota 10 quando a gente consegue fazer vocês todos participarem, viu? Então, quem chegou por último pode levantar uma mãozinha, aí que deve ter pela tela em algum lugar, ou pede para falar ali pelo chat, ou libera o microfone ligeirinho e pede para falar. Aqui o importante é que todo mundo se sinta à vontade para falar do saneamento, que o intuito da reunião é essa, é a gente coletar de vocês informações que mesmo que nós fôssemos aí, por muito tempo a gente não ia saber, porque vocês moram e vocês estão nessa realidade o dia inteiro. Tá? Então, muito obrigado para quem contou tudo que já contou até agora, e para quem chegou depois, fica à vontade para falar. Inclusive, eu tenho que falar menos, vou passar a palavra para o Divino, agora que está aí esperando com a mãozinha levantada, e que todo mundo siga o exemplo dele, levante a mãozinha e vamos falar de saneamento. Só voltando um pouquinho na questão aí, o objetivo desse plano seria aquele de coletar os dados, né? Nesse primeiro momento, a coleta de dados, para ver qual é a realidade que o município vive hoje, e depois ter o que vai poder fazer para se ter sucesso naquilo que está querendo, né? Então, assim, como eu citei, na minha rua lá, vai passar a ser fossa séptica, menos prejudicial ao meio ambiente. E agora, o ideal que tivesse para nós, é claro que é uma coisa cara, é um serviço caro, é um recurso grande que vai gastar, mas seria, como a cidade é uma cidade pequena, seria uma rede de esgoto que contornasse as margens da APA, porque ela captaria e levaria a um tratamento, né? Mas sabemos que isso aí é um recurso grande que vai gastar, porque, afinal de contas, não é pouco, né? Então, assim, só deixando essa questão aí, que assim, a gente vai ter essa necessidade, que seria o ideal, que coletasse toda e que tratasse. Mas, pelo menos, como diz, a gente tentar fazer o que pode ser feito agora, que é a fossa séptica, né? Obrigado. Perfeito, obrigado, Divino. Eu vou passar a palavra direto para o Frederico, agora aqui, que levantou a mãozinha. Pode falar, Frederico. Uma coisa que eu esqueci de falar é referente à água fornecida. A parte de fornecimento aí já foi, todo mundo já falou, que tem falhas e tudo, mas um ponto que todo mundo deve prestar bastante atenção é na parte de captação da água. O dimensionamento da barragem foi feito, se eu não me engano, deve ter aproximadamente uns 30 anos. E se não tiver um projeto para o futuro, para ter um aumento dessa barragem, uma expansão, os problemas de água vão aumentar. Porque o dimensionamento dela, eu posso estar muito enganado, mas ele está bem inferior à nossa demanda, viu? Perfeito, obrigado, Frederico. Falando sobre abastecimento de água, o pessoal não comentou se essa água é de qualidade, sabe? Se ela tem gosto, se ela tem cheiro, se ela tem cor. É verdade. A Lilian também gostaria de falar depois sobre a varrição. No chat falou assim. A Andrea falou no chat. Tá, desculpa. Já deve estar, então, lá no nosso documento. Inclusive, eu vou falar aqui o que a Andrea falou. Boa noite, em conversa recente com o prefeito, com o Farnese, falei com eles que o problema do esgoto se aberto, o nosso maior problema hoje em Santa Rosa. Prefeito, necessita de uma solução em caráter de urgência. No final da rua São José Cândido, infelizmente, o trator que faz a limpeza do esgoto passa na porta geralmente na hora do almoço, que traz o transtorno, né? Eu gostaria de deixar registrado que a água, além de faltar muito quando chega muito suja e com muito cloro. Perfeito, Andréa. Obrigado. Mas então, pessoal,
além dessa localidade em que a Andréia especificamente mora, alguém mais tem problemas com a água, especificamente? Eu vou agora partir para uma outra estratégia, vou perguntar para vocês diretamente sobre um aspecto ou outro. Assim, vocês têm dificuldade com a água onde vocês residem? Se quiserem falar sobre a questão da água ali no chat comigo, ou então levantar a mãozinha e a gente falar sobre a água. O Davi levantou a mão, ali não sei se foi de antes ou se o Davi quer falar novamente. Boa noite. Boa noite, Davi. Tudo bem? Falar, a questão a respeito da água aí, e visando, como eu falei, a questão de reflorestamento, né, dessas nascentes, poderia ver também, ou entrar em pauta, a questão, o Farnés deve conhecer, na fazenda do seu Newton Cardoso, existe ali uma represa, né, e uma grande reserva de água também, né, de matas ciliares, de uma grande reserva de água, que poderia, o Farnés, abastecer tanto Santa Rosa como Campo Alegre e outra, porque assim, é uma água boa, uma água cristalina, e aonde que o próprio Frederico mencionou aí a questão do reservatório aqui em Santa Rosa que está defasado, né? E precisaria fazer uma barragem enorme, porque a população de Santa Rosa está crescendo. E mais, quando vem, por exemplo, na época da safra de café, vem mais ou menos aí em torno, não sei, estou chutando aqui, umas 2.000 pessoas para cá, e com isso o consumo de água se torna maior. Então, assim, poderia ver, porque existe essa represa ali na fazenda do senhor Nildo Cardoso, aonde poderia abastecer as duas comunidades, tanto Santa Rosa da Serra como Campo Alegre. E aí ficava, de uma certa forma, dois poços aí enormes para o abastecimento de água em Santa Rosa da Serra como em Campo Alegre, certo? Perfeito, obrigado, Davi. Muito importante o relato, super completo. Vou passar a palavra para o Levi agora. Fala, Levi. A gente não está te ouvindo, Levi. Oi, eu quero perguntar para o Davi se essa represa é indo no sentido Campo Alegre, se fica para baixo das canafistas, porque essa represa que ele está se referindo, se não me engano, é debaixo de onde a gente tinha um antigo lixão, que lá é condenado. Eu não sei se é essa represa. Aí se for, eu acho que não tem como. Oi. Oi. Essa represa fica na sede, cara. Oi? Fica na sede, cara. Fica na sede. Fica na sede. Ah, no Corpo dos Patos. Isso mesmo. Ah, não, então tá bom. Mesmo. Já é uma outra água, tem que ver o tanto que gera de água, porque o Corpo dos Patos nasce lá no trevo. Aí tem não sei quantas lavouras de lá até aqui. Aqui nasce dentro da fazenda e eu não sei, eu não conheço assim o tanto de água que mina. A represa existe, mas tem que ver a vazão, né? Aí não sei. Deixar pro Frederico. Isso, certinho. Perfeito. A Lilian comentou que ela gostaria de falar no chat ali sobre a questão da varrição de rua. Lilian, pode falar, Lilian. Eu gostaria, antes de falar da varrição, eu só queria complementar uma coisa que eu sei, que é lá do Campo Alegre. A gente sabe que o abastecimento daqui da onde que capta a água daqui para o município e para o distrito, a gente sabe que está pouco, e é fator ambiental, e igual o Davi falou, precisa do reflorestamento e tudo. Mas eu fiquei sabendo que lá no Campo Alegre tem já toda uma tubulação, eu não sei o nome do curso d'água lá, que pode fazer ai, gente, que hoje eu estou difícil a falar. Captação da água lá. E
conversando com uma pessoa entendida da área, me falaram que seria muito viável um plano que pegasse a ETA daqui de Santa Rosa, por exemplo, que é uma ETA menor, e poderia até começar a fazer um tratamento da água lá para o Campo Alegre e colocar uma outra estação com mais vazão para o município. Claro que eu sou leiga no assunto, não sou entendida, mas a pessoa que conversou comigo na época até falou assim, Lília, a parte da tubulação já está toda lá pronta, e eu trabalho lá no Campo Alegre, eu sei que a população de lá sofre até mais com falta de água do que a nossa comunidade aqui na cidade. Então, assim, é algo que precisa ser falado, não sei se alguém aqui do grupo sabe disso que eu estou falando. Em questão da varrição, eu gostaria de deixar um registro que não se olhasse só o centro da cidade. Eu acho que a cidade como um todo precisa da questão da varrição, da questão da limpeza, né, do meio-fio, com mato, essas coisas, nas ruas que não é no centro. Eu vejo que isso aqui em Santa Rosa precisa ser melhorado. Perfeito, muito obrigado, Lilian. Muito bom, muito boa a tua dica, anotamos aqui. Geralmente a gente passa por uma etapa depois de pedir sugestões para o pessoal, a Lilian inaugurou ela aqui conosco. Ótimo, Lilian, a gente precisa desse tipo de relato mesmo. Se mais alguém quiser se manifestar agora, a gente não tem ninguém na fila, estamos abertos aí para quem quiser se posicionar, falar um pouquinho do saneamento onde mora, se discorda de alguém. Vamos ver aqui, não sei se o Vanderlei já falou, se o Felipe já falou, o Neymar, a Aérea, a Aide, o Farnese. O Farnese já falou, eu conheço ele. A Edvânia. Conceição. Pessoal, por favor, a gente vai ficar aqui até mais tarde me ouvindo ou ouvindo vocês. É vocês que decidem. Se vocês não querem me ouvir, vocês vão ter que falar. O Levi levantou a mão. Pode falar, Levi. O Frederico falou da captação de água da Copasa, que tem uns 20 e poucos anos. Ela foi feita em 1980. Santa Rosa tinha umas 450 residências. E hoje, eu não sei, mas deve ter 1.300 residências e mais o Campo Alegre com mais umas 250, 300. Aí tá aí o problema, né? Mas como que a gente faz com a captação, a Copasa? Então, o Levi inquiriu um dos nossos outros participadores aqui, como é que funciona um certo sistema. Eu não sei se ele vai querer responder. Boa noite a todos, boa noite, Levi. Primeiramente, é importantíssimo esse plano diretor, essa oficina que está acontecendo agora. Isso é muito importante. O José Augusto falou, quem dera eu também, se tivesse feito uma audiência dessa na minha cidade, para a gente ter um plano diretor lá, um plano de saneamento, municipal de saneamento, né? Importantíssimo. Por quê? Através daí que a gente vai levantar essas demandas, essas discussões que estão ocorrendo, né? E até mesmo para a nossa empresa, a Copasa, também é importante o Plano Municipal de Saneamento. Com relação a essas colocações, sim, né? A que o Levi disse aí, a captação, lógico que a cidade está expandindo, né? Lembrando que, através do plano de saneamento, que se vai trazer um diagnóstico também,
vai até nos ajudar, né? Ajudar até a própria empresa, certo? Com relação à falta d'água e às vezes qualidade de água, a gente tem que sempre lembrar que como que a gente administra por número, então a gente tem que ter essas reclamações também, tudo registrada nos nossos canais de atendimento, né, que é o 115, e também no aplicativo da Copasa, o Fale Conosco também. É importante também a gente ter esses registros lá, que às vezes a gente reclama, mas está reclamando no local errado e no canal errado, né? Então a gente tem que ter a gente faz muito essa divulgação desses canais de comunicações nossos, justamente para isso, né? Para a gente ter um diagnóstico e uma ação em cima do que está ocorrendo. Beleza? E eu falei que eu estava aqui pelo Comé, hein, o Farnese. Eu estou aqui do lado da Copasa já, mas tá bom. Tá valendo. Estamos construindo. A gente tudo que a gente faz, né? Justamente. Mas obrigado, Denis. Tranquilo. Professor Davi aí, ó. Professor Davi, nós plantamos muitas árvores mesmo, esperamos plantar mais. E quanto mais um parceiro grande que a gente tem em Santa Rosa é o professor. A gente trabalhou junto no plantio lá através da escola lá de Campo Alegre, a gente desenvolveu um projeto de educação ambiental lá também. E sim, o caminho que eu vejo, porque eu trabalho na parte ambiental da Copasa, no setor socioambiental, então o caminho que eu vejo, de repente, não é a gente descartar o que a gente está usando. Secou aquela nascente ali, vamos jogar aquilo ali fora, acabou, vamos partir para outra. Por que não recuperar? Por que a gente não mudar de paradigma e a gente sabe que a matemática é certa, que se a gente preservar, vai voltar a ter água, se a gente reflorestar as nascentes, fazer cercamento, vai voltar, né, aquelas nascentes a surgirem por ali. Então, a minha colocação com relação, às vezes, a preocupação, está crescendo. Então, eu, como eu trabalho nesse setor, eu prefiro acreditar que a gente consegue mudar, quebrar muitos paradigmas e conservar o que a gente tem, melhorar essa situação, essa situação de captação de água aí. Então, se a gente pensar nesse sentido, que a gente trabalha com educação ambiental com os meninos na escola, mas a gente não pode esperar só eles ter essa mudança de concepção, a gente já tem que começar de imediato com os adultos, né? Então eu vejo que a gente tem que seguir nessa linha. E Santa Rosa da Serra, nos projetos, nesse programa que a gente tem, que é o Promananciais, eu vejo que é uma cidade bem engajada, né? Através do Farnese, através do prefeito, até mesmo do pessoal aí do nosso coletivo, a gente conseguiu fazer muitas ações aí, e que se não fosse essa pandemia aí, esse 2020, com certeza hoje a gente já tinha feito muito mais. Então é isso aí o meu parecer, meu ponto de vista. Perfeito, obrigado, Denis. Valeu, boa noite. A Cida entrou agora. Ô, Denis, muito obrigado pela fala aí. Opa, pode falar, Levi. Ô, Denis, muito obrigado pela fala aí, pela resposta. Falou. Tranquilo, hein? 2021 eu ia falar, tamo junto, hein? Ano que vem estaremos juntos novamente fazendo os plantios aqui em Santa Rosa, em Campo Alegre, falou? Com certeza, firmeza, nós estamos juntos aí, pode ficar tranquilo. O projeto está firme ainda. Beleza, ótimo, pessoal. Que legal ver essa integração de vocês todos em prol do meio ambiente e do saneamento. Alguém que não falou ainda gostaria de falar? Eu vejo
vários nomezinhos aqui, vários rostos, às vezes, e gostaria de saber o que vocês têm para contribuir com esse assunto, pessoal. É impossível que vocês todos morem na mesma quadra e passem pelo mesmo problema, né? Acho que cada um deve morar num canto aí, com problemas diferentes, ou então com um olhar diferente sobre o saneamento. Então, quem quiser contribuir um pouquinho, por favor. Andréia. Eu vou começar a chamar vocês pelo nome, ó, e agora vocês vão ter um tempinho para liberar esse microfone e falar comigo. Agora vai ser... André, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não, os principais pontos já foram levantados, né? Você questionou a respeito da água. Só pontuar que a água, ela às vezes chega, com muito cloro, com uma grande quantidade de cloro, né? O gosto altera o sabor dela, né? O cheiro também forte. E suja, às vezes, para colocar uma roupa branca de molho, alguma coisa nesse sentido, para cozinhar, às vezes fica um pouco complicado, né? Mas, basicamente, tudo já foi falado, ok? Certo. Certo, obrigado, André. Alguém mais, pessoal? A Cida. Olá, boa noite, Cida. A gente está aqui falando do saneamento. Quem quiser, fica à vontade para reclamar um pouquinho, para dar alguma sugestão. O importante é que todo mundo que queira sinta-se à vontade para participar. Conceição também. Olá, boa noite, Conceição. Alguém mais compartilha do ponto de vista da André, de que a maioria dos pontos já foi levantado? Né? Bastante gente, né? Porque o pessoal deu uns relatos muito bons, né? Mas tem algum lugar que vocês tenham reparado, alguma coisa que as pessoas tenham dito, mas que não falavam de algum lugar específico, por exemplo? Porque o pessoal falou vários problemas, né? Mas, de repente, tem algum lugar que vocês acham que é o pior de todos daquele aspecto? Qual é o pior lugar do lixo na região de vocês aí? Qual é o pior lugar do esgoto? Quem vocês conhecem que tem muita dificuldade com água e vocês sabem que não é muito, né, não é muito satisfeito com o serviço da água ou com o do esgoto, né? A gente está aqui hoje para ouvir todo mundo, sem julgamento, sem crítica nenhuma, né? Não é perseguição, que nem levantaram antes. Então, quem quiser falar, pode falar. Eu queria que o pessoal me falasse mais sobre o sistema de drenagem, assim, sobre o escoamento da água de chuva, né? Comentaram que que em algumas partes da cidade a rede de esgoto acaba sendo ligada à rede de drenagem. Eu queria saber se tem canal de drenagem, se fede a fossa aí perto de vocês, se alaga quando chove, como que isso tem um pouco... Já perguntei, se eu perguntar de novo, se tem sistema de drenagem, né? Se tem boca de lobo, se tem meio-fio, se tem alguma região, assim, que é mais prejudicada por essa situação, que quando chove já sabe que não pode passar naquela rua porque vai alagar. Queria que falasse mais sobre isso. Opa, Levi, pode falar. O Frederico já abordou esse tema. Só tem a Rua Adolfo Portela e um pedaço da Avenida Brasil que tem rede pluvial. E está desativada, porque tem rede de esgoto ligado junto. E no mais, nós somos no Alto da Serra, né? Então é difícil de ter alagamento. Sim. Perfeito, Levi.
Então, eu reparei que tu conhece muito da região, Levi. Se tu quiser nos dar mais alguns relatos, assim, com o nome, como tu tem dado, para nós é muito importante saber para que lado de cada rua é as coisas, sabe? Então, esse relato, como tu falou agora, que só tal lugar tem isso e tal lugar não tem, isso é muito, nossa, isso é muito importante para a gente. De repente, se quiser falar um pouquinho mais de algumas outras coisas que tu acha pertinente. Mas não precisa ser, a gente pode fazer, porque isso é coisa demorada, a gente sentar e conversar. É mais tranquilo a gente conversar depois, porque aqui é, assim, é um papo que vai ser longo, extenso, e não interessa muito a todo mundo aí. Tá bem, beleza. Né? A gente vai se ver em breve quando for a campo aí. O Divino levantou a mão. Como você pediu aí que citasse alguns lugares, Avenida Brasil, número 500, tem uma boca de lobo lá. E como o local lá desce muita água de uma vez, de duas ruas, ele é o ponto mais baixo da rua, então chega água dos dois lados. E vem a outra rua, Antônio Vilas Boas também, que cai água lá também. Acontece de a boca de lobo não suportar a quantidade de água e entrar pela casa do vizinho lá. Então, deixa esse relato aí, porque é um dos pontos que costuma, quando dá uma chuva mais forte, entrar água dentro do lote do vizinho lá, dentro da casa do vizinho lá. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Não, imagina, a gente que agradece. Obrigado, Divino. Com respeito ao alagamento assim, na Avenida Amazonas, logo abaixo do clube também existe alagamento na casa dos vizinhos lá, mas é porque as bocas de lobo entope, coisas corriqueiras, né? Mas se a gente for enumerar isso, a gente vai enumerar vários pontos que às vezes falta também um capricho de um de outro para poder desentupir. Mas tá bom. Perfeito, obrigado, Levi. E, pessoal, uma outra questão que daí, né, o fato do alagamento, de repente, aí não é tão pertinente como o Levi colocou, em função de vocês viverem numa região acidentada, né, com terreno íngreme, mas e o lixo? Eu sei que muitos já falaram aí do lixo, coisa e tal, mas alguém tem algum ponto de descarte de lixo irregular que conheça? Porque, às vezes, né, a gente faz o nosso mesmo caminho sempre e não conhece um outro lado lá da cidade, mas não é porque alguém falou que tem um ponto de descarte de lixo grande e irregular numa região que não pode ter em outra também, né? Então, quem quiser falar um pouquinho do lixo, conhecer um pouco da realidade do lixo também, por favor. Pode falar, Levi, tu levantou a mão de novo? Só eu que levanto a mão toda hora, né? Sou aquele menino custoso, né? Nosso problema com lixo é rural. Não tem como nós coletar os lixos rural, né? Porque já fizemos os pontos de coleta e deu problema. E a propriedade rural tem que descartar o lixo em algum lugar. Vocês, como vieram para solucionar os problemas, aí nós estamos com esse problema. E é o meio que nós temos que achar. Onde descartar, como descartar e educar a população. É o pior problema. O lixo rural. Não, muito bom, Levi. Obrigado. Essa aí a gente não tinha ainda anotado assim tão explicitamente, né? A questão do lixo rural. Isso é super importante fazer essa diferenciação. Muito bom o relato. O Frederico levantou a mão também agora. Pode falar, Frederico, por favor. Aquela hora eu até falei que a respeito do plano municipal tem que vir linkado com outros planos também do município. Por exemplo, tem ruas que tem dia que o caminhão não passa para fazer coleta porque o caminhão não passa. Para carro de um lado do outro ele não consegue passar. Então tem que ter todo um estudo a respeito disso também.
Eu sei que causa transtorno, mas isso é algo bem comum aqui em muitas ruas da cidade. Nossa, certo, perfeito. Observação pertinente também aqui de que o comportamento do trânsito, mais, né, a infraestrutura viária, às vezes não comportam a convivência da coleta com os moradores. Perfeito. O Frederico está com a mão levantada, ainda não sei se é de antes, mas logo em seguida o Farnese falou. Pode falar, Farnese, por favor. Eu estava só querendo fazer um complemento aí à fala do Levi, referente aos resíduos, vamos falar, rurais. O que eu percebo, sabe, com relação a isso, é realmente a falta de conscientização das pessoas, porque com certeza a gente não consegue sanar os problemas da noite para o dia, mas algumas alternativas que a gente achou que seriam devidas, foi implementado, sabe, uns pontos ecológicos em vários pontos rurais para atender cada micro-região, e assim, simplesmente foi transformado em um lixão a céu aberto, porque nós temos a coleta 3 vezes por semana e a gente achou que seria muito pouco espaço para que tivesse um tumulto, né, um acúmulo de lixo nessas lixeiras, vamos dizer assim. Mas aí as pessoas passou a fazer uso, porque a lixeira era no caso, resíduos domésticos. Passou a fazer, sabe, indevidamente. Então, o que acontece? Eu acho assim que, com relação ao lixo rural, tem que ser desenvolvido um trabalho mais de conscientização, porque não foi aproveitado aquilo que foi feito, sabe, para atender essa demanda. Mas a gente sabe que isso aí é assim mesmo. E o problema de lixo não é problema de Santa Rosa, o problema é do ser humano, certo? Então, o Levi falou, e é um problema sério, que a gente sabe disso, certo? Pessoas que a gente sabe que tem consciência e que desloca de um local e vai levar lixo e colocar lá às beiras do córrego que abastece a cidade. É assim, a gente até tem hora que considera que é até uma afronta, sabe? Mas o trabalho tem que ser desenvolvido, logicamente que a gente não pode desanimar, né? E eu até busco a palavra do Frederico, a gente precisa muito, sabe, desenvolver um setor de fiscalização, certo? Porque as pessoas acham o direito de fazer as coisas e jogar a culpa para cima da prefeitura para se virar, entendeu? Então é complicado, porque nem tudo a gente consegue atender, né? Não é fácil. Mas nós estamos juntos nesse trabalho, justamente para detectar os problemas e buscar soluções. Então, nós estamos aí juntos para essa jornada aí. É isso aí. Perfeito, obrigado, Farnese. Queria passar para a Andréia novamente, se quiser falar. Levantou a mão, por favor. A questão do lixo, o professor Davi e a professora Débora, que estão presentes, eles podem me ajudar nessa questão. Nós estávamos fazendo caminhada todo dia no Noritão, né, que é o estádio de futebol, e alguns dias o mau cheiro lá ficava insuportável. Aí eu comentei com eles que, nossa, o que está havendo? Aí comentaram que a prefeitura recolhe o lixo da cidade e coloca lá nesse espaço, eu não sei se é real, tá, gente? Eu estou passando a informação que eu recebi. Coloca lá nesse espaço para até dar o dia de dar a carga completa para levar esse lixo para fora, né? Então, assim, uma informação que eu recebi, que eu não sei se procede, né?
E mais que se for realmente dessa forma, eu acho que não seria alternativa mais viável, né? A gente teria que pensar num plano B aí, porque realmente não é favorável, né? Aquele espaço ali, tudo bem que agora está um momento de pandemia, o pessoal está em mais reclusão, mas ainda é um espaço para atividade física, onde há uma grande circulação de pessoas, né? E não faz sentido ter que conviver com isso, tá? É só para a gente trocar uma informação, se essa informação realmente tem procedência, que eu não sei. Perfeito, obrigado, André, muito obrigado. Anotamos aqui, não se preocupe que depois a gente pode conferir com o pessoal que é o responsável. O Levi agora levantou a mão, gostaria de falar, Levi. Só para responder, André, não sei, e perguntar, né? Tem muitos dias, André, que aconteceu isso, porque eu fiquei sabendo que depositou lixo lá perto do campo, até um mês mais ou menos, que o caminhão do lixo quebrou, eles recolheram num caminhão de carroceria e acumulou lá até arrumar o caminhão que é o próprio de pegar o lixo. Mas se estiver acontecendo com muita frequência, aí a gente tem que ver com o Farnese aí, ver com os órgãos competentes. Perfeito, obrigado, Levi. Eu acho que a Aide quer falar conosco. Oi, Aide, tudo bem? Oi, André, pode terminar de falar. Só respondendo, Levi, eu acho que tem uns 2 meses, né, Davi? Tem uns 2 meses que eu parei com a minha caminhada. Eu acho que 1 mês e meio, 2 meses. Acho que mais ou menos isso. Não, então tá bom, porque foi na época mesmo que o caminhão quebrou, porque eu tava por dentro, porque eu tava pegando muita garupa no caminhão. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar? Se quiser levantar a mão, participar, nos dar um relato sobre alguma coisa que não tenha sido contada ainda, como que o pessoal fez agora. Vamos colocar as datas aqui na tela, Lígia e Gabriela, que daí a gente pode passar para o pessoal alguns recados antes que alguns saiam, né? Daqui a pouco. Oi, Aide, pode falar. Eu acho assim, na minha opinião, eu sou da zona rural, o meu lixo eu tiro somente no dia e no horário que o caminhão vai passar. Às vezes até perco o horário do caminhão, porque eu vou atrás dele na rua para conseguir levar o lixo. Eu acho assim, talvez uma falha nossa, nós teria que ter pelo menos uma cartilha, alguma coisa explicando e falando, mostrando para a população que o fato de colocar o lixo antes da hora vai acontecer um monte de acidentes, porque nós temos cachorros na rua e eles vão rasgar esse lixo e fazer uma bagunça danada e a culpa vai cair sobre a prefeitura que não está recolhendo o lixo. Eu sei que a prefeitura tem a sua parcela de culpa, como nós, como moradores da cidade, nós temos a outra parcela da culpa, mas eu acho que seria bem interessante se fizéssemos uma cartilha, mas essa cartilha não é simplesmente fazer a cartilha e entregar, porque a maioria não vai ler. Mas é o agente chegar, aproximar da pessoa, de casa em casa, é uma cidade pequena, dá para fazer isso, e explicar da importância do lixo ser recolhido, e a prefeitura ter essa responsabilidade, né, de tirar o lixo. Ali perto do campo eu nunca tinha, como eu não passo por ali, é só quando me chamam que eu vou lá, mas assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque as crianças brincam ali é uma área escolar, né? Então a gente isso aí não pode nem de um dia para o outro ser depositado ali para ser recolhido depois. Então assim, eu acho que seria bem interessante se nós fizéssemos uma campanha mesmo de esclarecimento, mostrando para a população da importância de não jogar lixo na rua, nem colocar fora do horário, e saber cuidar do seu lixo, né? Nós somos responsáveis pelo lixo que nós produzimos.
Perfeito, muito obrigado, Aide, muito obrigado mesmo. Muito bacana o teu relato. Realmente é uma sugestão importante. Nós anotamos aqui porque, como eu disse antes, a gente relata o que o pessoal se queixa, mas também o que o pessoal sugere, né? Vocês são muitos para pensar diariamente a solução para o problema, então por que não consultá-los sobre isso, né? Se mais alguém quiser se manifestar, pessoal, sintam-se super à vontade. É um ambiente aqui que nós temos disponível para falar do saneamento. Quem não quiser falar, não precisa, claro, eu fico insistindo aqui, que é para, às vezes, tentar incentivar aquela pessoa mais acanhada que gostaria de falar e está ali na vontade, mas se segurando. Fala, Farnese, pode falar. Zé Augusto, eu queria só fazer um complemento aí à fala da Andréia, referente lá à situação que aconteceu lá. O Levi até colocou aí, mas é o seguinte, a gente tem um cuidado danado em não acontecer esse tipo de situação, porque realmente vem trazer um problema muito grande. Inclusive, a gente tem, certo, foi feita uma solicitação da parte da Secretaria de Agricultura, um novo caminhão, porque a gente só tem um equipamento e quando dá um problema, a gente não tem outra alternativa do que levar para manutenção. Nós tivemos, sim, um caso, certo, de que o caminhão teve um problema e a gente não teve alternativa de não fazer uso de recolhimento dos resíduos no dia normal com outro caminhão, onde foi depositado ali até que fizesse a manutenção do caminhão próprio. Mas é o seguinte, não é certo de praxe isso, não podemos, que isso dá um retrabalho muito grande, certo? E hoje mesmo, não, até vou voltar atrás um pouquinho. A gente não fica com o equipamento esperando carga, ao contrário, às vezes a gente está pegando muito mais resíduo do que a capacidade do caminhão. Então, hoje mesmo, eu tive uma reunião com o pessoal de coleta, onde a gente vai passar a estar levando 3 viagens por semana, as 3 retiradas por semana, levar todas elas, porque, certo, nós chegamos a coletar 7.000 quilos de resíduos dia, certo? Então, assim, é só fazer um complemento aí, porque eu acho que é bacana, as pessoas estão cientes do que está acontecendo, certo? Não é, certo, de praxe, de forma alguma, fazer a coleta e jogar o lixo ali, porque é um retrabalho muito grande para nós mesmos, entendeu? Então, é só mesmo um complemento aí de fala. Obrigado. Perfeito, Farnese, muito obrigado. Pessoal que se mantém aí na nossa reunião e ainda não falou, eu gostaria de falar. Eu fico curioso com o que vocês têm a dizer, o que vocês têm a pensar e não compartilharam com a gente ainda. De qualquer forma, a gente vai aproveitar a oportunidade aqui, então, que não tem ninguém falando, para passar umas datas, tá, pessoal? A gente vai ter, daqui a algum bom tempo, o nosso segundo encontro, tá? A gente está encerrando agora o que é a primeira oficina setorial de levantamento de problemas e sugestões, como a gente bem falou a noite toda, né? Que ocorreram aqui nos dias 14 e 15 de dezembro e 17 de dezembro, tá? É o nosso evento de hoje. O próximo encontro, ele vai ser no dia 23 de fevereiro, lá pelo tempo do carnaval, já um pouco depois, eu acho. Em 2021, às 19 horas. Não se preocupem que vocês vão receber o link para esse evento com um certo tempo de antecedência, até porque é muito importante para nós que vocês se inscrevam. Quem não se inscreveu para estar aqui hoje, que simplesmente acessou pelo link, tem que fazer um cadastrinho antes. Eu não falei durante a reunião, mas se quiser mandar o contato aqui no chat ali ou falar, é muito importante para nós ter o máximo de contatos de vocês possível para poder mandar os convites, para que os próximos eventos tenham mais gente, os próximos eventos sejam mais participativos
e com mais relatos da coisa, e também para quando a gente for contar o que está sendo feito, também tenha mais gente para ouvir o que a gente está fazendo e espalhar como o plano está sendo feito, porque, né, uma democracia participativa é feito disso, do envolvimento das pessoas, certo? Então, nosso próximo encontro é no dia 23 de fevereiro, anotem aí já mais ou menos, e a segunda oficina setorial, que é um evento parecido com esse que a gente está tendo agora, vai ser lá em abril, sem um dia específico ainda, porque até lá muita coisa pode acontecer. A gente vai falar das avaliações dos programas, projetos e ações, que são coisas que integram também no plano municipal, porque o plano não é só um diagnóstico de como a coisa está, o plano também é uma coisa de pensar o futuro. Então, essa etapa vai ser da gente falar um pouco disso. E lá para junho, encerrando daí o planejamento, a elaboração do plano, a gente vai ter a segunda conferência municipal, tá? Então, até lá vai ter muita coisa para acontecer, a gente vai se ver ainda, mas então se preocupem com a de 23 de fevereiro, que é o próximo evento, vocês vão receber um link para se inscrever e para participar, mas antes disso, eu acho que essa semana ainda a gente vai mandar para vocês um link para vocês avaliarem essa reunião hoje. Se vocês gostaram, se vocês sentiram falta de algum tipo de coisa, se acharam que não devia ter sido feito de tal jeito, para que as próximas a gente possa melhorar e ter uma coisa cada vez melhor aqui, essa interação que, sendo feita pela internet, assim, ela muito facilmente pode ser ruim, né? Mas muito facilmente também pode ter mais gente que não iria presencialmente, então depende da gente fazer esse ambiente aqui funcionar e ser o melhor possível. Hoje vocês estão de parabéns pelo excelente evento que fizeram. Nossa, foram relatos bem precisos, relatos de qualidade, não é toda oficina que tem um relato de tanta qualidade. Essa aqui foi muito boa. Se vocês quiserem nos mandar alguma dica, além do link esse que a gente vai enviar para vocês fazerem a avaliação, vocês podem mandar e-mail para o PMSB, de Plano Municipal de Saneamento Básico, @profil, que somos nós, né, a empresa que está fazendo a execução desse plano, .com.br, tá, pessoal? Também podem procurar aí nas redes sociais, nos procurem na internet, vocês vão nos achar com certeza, no Facebook, no Instagram, tá bem? Se vocês conhecem alguém aqui na reunião que tem o nosso contato e vocês gostariam de falar conosco algo que não falaram hoje, pede contato para esse conhecido, para esse vizinho, e fala conosco. Se vocês quiserem participar de alguma ida a campo que a gente for fazer na região, a gente vai estar em algum momento pelo município coletando informações, se alguém quiser participar, quiser nos ajudar a conhecer os problemas da região. O Levi, por exemplo, é um cara que a gente já sabe que vai nos ajudar, né? Também são grandes parceiros aí. Se mais alguém quiser se voluntariar, aí, grande Davi, muito bom, Davi, muito obrigado. Nós vamos estar em contato contigo, porque eu acredito que o teu contato nós tenhamos já da inscrição, ou tu deixou o contato ali por e-mail, perfeito, então, obrigado, Davi, o Denis também, a Andréia, perfeito, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, é fundamental para a gente que vocês venham e participem das próximas também, tenham essa troca conosco. Antes da gente dar uns últimos recadinhos, eu queria agradecer a presença do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, né? O comitê que nos proporcionou estar aqui através da cobrança do uso da água, com esse recurso que eles tiram da cobrança do uso da água, eles redirecionam para iniciativas como o Plano Municipal de Saneamento Básico. Também agradecer e dar os parabéns para o município, nas suas mais diversas figuras, nas suas mais diversas lideranças que se articularam e conquistaram o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu acho que vocês podem falar assim, que o município conquistou um Plano Municipal de Saneamento Básico, porque o recurso estava disponível para muita gente, e não foram todos os municípios que, nesse primeiro momento, foram contemplados. Então, parabéns aos que conseguiram fazer esse esforço e conquistar esse Plano Municipal de Saneamento. Eu não sei se eu esqueci de dizer alguma coisa, gurias, Lígia e Gabriela. Não, é isso aí mesmo.
os principais atores, né, envolvidos é a prefeitura e é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Certo. Então tá, pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos. Agradeço profundamente a presença de todos. Se alguém tiver mais algum relato para dar, alguma coisa que não quis falar antes, pode ficar aqui depois um tempinho que a gente conversa, ou então entre em contato com a gente, tá? A gente, até o último minuto, pode ouvir vocês. A gente ainda está dentro do tempo regulamentar aqui. Eu estou dando esse tom de finalização, porque o pessoal já colaborou bastante, o pessoal já falou muito, e andava meio quieto aí, então eu vou encerrando aqui. Mas se alguém quiser falar de última hora, pode falar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estou brincando. Se mais alguém quiser dar uma boa noite aí, agradecer, fazer uma última fala. Ó, pessoal, eu tenho só a agradecer a participação, tá? A oportunidade de estar participando, mandei meu contato aí, da próxima me manda o link, que eu faço questão de participar também, né? E acho que é importantíssimo isso aí, e eu acho que tem que ter mais engajamento da população aí da cidade, acho que tem que, o Levi falou mesmo, acho que tem que fazer melhor, aumentar essa divulgação. E outra, eu acredito que nós que participamos hoje seremos uns disseminadores da ideia, né? E da próxima reunião, acho que a gente divulgar os nossos vizinhos, para as demais pessoas, né? Para a gente participar, ter uma participação maior na nossa próxima reunião aí. Beleza? Perfeito, muito obrigado, Denis. Pode falar, Aide. Pessoal, eu estou muito feliz de estar participando, tá? Não fui em casa ainda, viu? Estou aqui desesperada para comer um pouquinho e eu peço licença para estar saindo, mas eu estou aqui com 20 pessoas, tá? É que eles não querem aparecer, nós estamos aqui na igreja e a gente marcou aqui para poder todo mundo estar participando com mais segurança, tá bom? Um abraço para vocês, fica com Deus. Perfeito, muito obrigado, Aide. Que legal essa experiência, muito obrigado. Fique tranquilo que a tua participação foi ótima, a gente registrou aqui. A oficina foi ótima hoje, pessoal. Lígia. Eu só queria agradecer, né, pela participação de todos. Assim, na segunda-feira a gente teve um problema e não conseguiu mobilizar muita gente. E aí, no fim, a gente conseguiu reverter essa situação hoje, né, com a quantidade de pessoas que estiveram presentes. Isso é muito bom, isso é motivador para a gente que está fazendo o plano de saneamento, né? Saber que tem pessoas preocupadas e que querem participar. E também, né, dizer que, só complementar mais uma vez, como tu já falaste várias vezes, o plano não acaba agora, é só uma etapa, a gente vai passar para a etapa seguinte. Eu espero reencontrar vocês na próxima etapa, que seria de apresentação desse diagnóstico, né? Até para vocês falarem, olha, mas eu falei aquilo e não entrou aqui. A gente está aqui também disposto a ouvir, a gente está sujeito a errar, e é por isso que vocês dão a importância da participação de vocês, né? Então, eu estou muito contente pelo resultado da mobilização de hoje, e gostaria de agradecer aí. Um abraço para o pessoal que está aí na igreja. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu quero ver todo mundo na próxima oficina, hein? Que legal. Que legal. Obrigado, Adi. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Então tá, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite a todos aí pela participação. Obrigado aí, Lígia, José Augusto, a todos, Denis, lá de Araxá, né? A turma toda que participou, Dona Aide, várias pessoas. Muito obrigado pela participação. E encontramos, sim, breve. Obrigado, Fanelli. Pode falar dele. Não fala não, eu só despedi mesmo. Ah, legal.
Tchau, tchau. Aqui que estava levantando a mão pedindo para falar, mas era um tchau. Tchau para vocês aí. Então tá, tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até a, Boa noite. até a próxima. Valeu. Quê? Não, tem que pagar, não quero que. Deu aqui, amor.